Agora vamos trabalhar realmente circuitos paralelos, que é mais difícil, certo? Ok? Então, circuito paralelo, tá? Vamos pegar um exemplo qualquer aqui do livro, certo? Vamos lá. Um circuito com três em paralelo. Circuito com 3 em paralelo. 5 ohms e 10 ohms. Ok? Esse é o nosso exercício. Se eu for usar a minha fórmula geral, vai ser assim. 1 sobre R equivalente vai ser igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre 5 mais 1 sobre 10. Como é que se resolve uma soma de frações? Acha-se o mínimo múltiplo comum. Nesse caso, o mínimo múltiplo comum é 20. Então, 1 sobre R equivalente vai ser o quê? Mínimo múltiplo comum 20. Vamos lá. 20 dividido por 20 dá 1. Vezes 1, 1. Mais 20 dividido por 5, 4. Vezes 1, 4. Mais 20 dividido por 10, 2. Vezes 1, 2. Então fica 4, 5, 6, 7. 7 sobre 20. Então R equivalente fica como? 20 dividido por 7. 20 dividido por 7 dá 7, 14, 21. Então vai 2,8, vai. Não quero ficar perdendo tempo em fazer conta, tá? Ok? Parece bem simples, mas achar um mínimo múltiplo comum de determinadas condições passa a não ser muito agradável. Então nós vamos partir para casos particulares. Primeiro caso particular: resistência equivalente de 2 resistências em paralelo. Eu estou começando a falar de casos particulares, certo? Então, eu vou apagar esta resolução, certo? E vamos trabalhar com casos particulares de resistências em paralelo. O primeiro caso particular de resistência paralelo seria resistência equivalente de 2 resistências em paralelo. Seria esta aqui. R1, R2, ok, R2, A, B, ok. Então, resistência equivalente, vou utilizar a fórmula geral num primeiro momento. 1 sobre R equivalente vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Acha-se o mínimo múltiplo comum. No caso vai ser R1 vezes R2. Então como é que fica? 1 sobre R equivalente vai ser igual a quê? Mínimo múltiplo comum R1, R2. Então como é que fica? R1, R2 dividido por R1 dá R2. Isto é, assim, olha. R1, R2 dividido por R1, elimina esse, sobre o R2. Portanto, R1, R2 dividido por R1 dá R2.
analogamente falando, R1, R2 dividido por R2 dá R1. R1 vezes 1 continua R1 mais R1. Ok? Muito bem. Agora o que eu faço? Inverto. Fica R equivalente sobre 1 vai ser igual a quê? R1 vezes R2 dividido por quem? Pela soma. A ordem dos fatores não altera a soma. Então vamos lá. R1 mais R2. Ok? Então, caros alunos, esta passa a ser a fórmula que a gente vai utilizar para resolver nossos problemas doravante. E como a gente vai fazer isso? Reduzindo. Cada 2 transforma em 1, faz com a próxima e vai reduzindo. Então nós vamos resolver esse mesmo antigo problema utilizando esta fórmula. Deixa eu colocar um negócio aqui para vocês. Normalmente, o paralelo é o que? Multiplicação pela soma. Lembra-se disso, multiplicação pela soma. Lembra sempre disso, multiplicação pela soma. Tá? Ok? Vamos aplicar então nesse nosso problema que nós resolvemos com a fórmula geral. Agora vamos usar a particular. O que a gente vai fazer? Vamos fazer a redução. Aqui tanto faz escolher duas. Vou escolher 25. Faço a primeira redução, 25. Certo? Então, vai ficar assim. Como é que é? Vezes, some, mais. Então fica 20 vezes 5 dividido pela soma, 25. Então, 20 vezes 5 dá 100. Dividido por 25 igual. Então, 100 dividido por 25 igual a 4. Ok? Então, a primeira redução aqui deu 4. Então, nosso passa a ficar assim, 4 e 10. Ok? Aplico a fórmula de novo, certo? Como é que é? Vezes sobre a soma. Então, como vai? 10 vezes 4 fica assim, R equivalente igual 10 vezes 4, 40. Dividido pela soma, 14. 14. Quanto dá isso aí? 2,85. Quanto tinha dado no outro? 2,8 aproximado. Quanto deu nesse? 2,8. Esse não é aproximado, esse é exato. Certo, alunos? Então nós temos paralelo, a gente reduz de 2 em 2 e assunto liquidado. Usem sempre este tipo de solução. Doravante, usem sempre este tipo de solução com esse caso particular. 2 dividido pela soma. Ok? Certo? Mais alguns casos particulares importantes aqui. Bastante importantes. Certo? Bastante importantes. Por exemplo, se as resistências forem iguais, eu já vou fazer direto com número. Vou fazer direto com número, tá? Para não ter que ficar perdendo muito tempo em deduções. Eu vou ter aqui, por exemplo, este circuito aqui 10 ohms,
esse circuito aqui, 10 ohms, tá? Solução, como é que é? Multiplicação pela soma. Então vamos lá. R equivalente vai ser igual a 10 vezes 10, 100, dividido pela soma, certo? 10 mais 10, 20. 100 dividido. Corta aqui, ficou 10 dividido por 2 igual a 5. O que isso quer dizer? Que deu metade. O que isso quer dizer? Deu metade. Se eu tiver um outro exemplo assim, olha, 15, quanto vai dar? Não precisa fazer conta, é metade de 15, 7,5, ok? Então, doravante, entendam, paralelo de duas resistências iguais é o que? Metade da resistência. Então, paralelos iguais, divide por 2. E pergunta, e se eu tiver 3? Mesma coisa, gente. Se eu tiver 3, é a mesma coisa. Vamos colocar aqui 15. 15. Então, R equivalente vai ser o quê? O 15 dividido 1, 2, 3 por 3. Ok? Muito obrigado. Até a próxima aula.